Fala, guerreiros de Athena! No vídeo de hoje vamos ter uma mini review, que é um resumo rápido do último capítulo lançado de Next Dimension, o capítulo 116. No final eu darei a minha opinião pessoal sobre o capítulo, então não precisamos enrolar, e bora pro vídeo! O capítulo começa com um Cosmo emanando da pulseira de flores. De repente, algo começa a acontecer. Marin, China e Toma percebem. A pulseira de flores começa a envolver a espada de Hades. De alguma forma, a pulseira estava detendo o movimento da espada do Imperador do Inferno. Será aquilo uma proteção divina de Athena? No santuário, no passado, ele estava sendo destruído. A pulseira de flores de Saori se despedaça, mas não só a sua pulseira. A pulseira dada a cada um dos cavaleiros de bronze também estavam começando a se desfazer. Todas as pulseiras estavam se entrelaçando e se estendendo até o céu. Odisseus percebe que ela estava se conectando com o futuro, como se fosse uma corda que salva uma vida à beira da morte. Contudo, deveriam ter duas correntes de vida. Onde estaria a outra? O Dourado percebe algo. E ainda diz que não deixará ela morrer, nem os Cavaleiros do Futuro ou do Presente, de jeito nenhum. Voltando na casa onde a Sasha estava, Alone pede perdão a Tema. O Bronze diz para ele não se preocupar, quando ele o conheceu, salvou a sua vida. Por isso, Tema jurou que iria protegê-lo, de agora em diante, também sem nenhuma hesitação. Nesse momento, Tema perde a consciência. Alone percebe que precisa arrancar aquela espada e tenta puxá-la, mas é inútil, ela não se move. De repente, as três pulseiras de flores de Tema, Alone e Sasha aparecem e começam a se desfazer envolvendo a espada de Hades que estava em Tema. Alone começa a se lembrar. Quando eles eram mais novos, a Sasha disse que essas pulseiras de flores são um laço eterno que nem mesmo os deuses iriam conseguir cortar. E mesmo se murchassem ou desaparecessem, elas iriam continuar protegendo os três. Agora, as pulseiras de flores renasceram para salvar a vida de Tema. No entanto, tanto a espada do passado quanto do futuro ainda continuavam a se mover. Seria a maldição de Hades tão poderosa assim? Na casa de Serpentário, Odisseus ordena que os bronzes reúnam suas últimas forças e ficassem de pé. Ele diz para pegarem Athena e voltar para o futuro. Os bronzes questionam, pois ainda não salvaram Athena. Odisseus responde que Athena colocou sua vida em risco, para eles confiarem nessa atitude e não desperdiçarem sua vontade. Eles devem saber que mesmo que Athena seja uma deusa, seu corpo é de um humano de carne e osso. Ele terminou os primeiros socorros, mas não se sabe se ela viverá ou morrerá depois disso. Entretanto, Ikki, com certeza, vocês serão capazes de proteger Athena até o fim. O Bronze responde que ele nem precisa dizer isso, e ainda agradece falando que foi um prazer conhecê-lo, com Odisseus dizendo o mesmo. Eles percebem que só faltam alguns segundos. O último grão do relógio estelar está caindo. Eles precisam ir agora! Os Cavaleiros de Bronze se despedem de Odisseus, o chamando de o cavaleiro mais grandioso na história dos Cavaleiros de Athena. Eles nunca o esquecerão. Nunca. As duas correntes de flores do passado e do futuro começam a se conectar. Isso faz com que as duas espadas de Hades comecem a desaparecer. Toma e as Amazonas percebem que a maldição de Hades foi desfeita. Voltando ao passado, a casa de Serpentário começa a ruir e Odisseus começa a dizer: Athena, e também vocês, Cavaleiros de Bronze, mesmo que tenham retornado em segurança para o futuro, ainda há uma próxima batalha esperando por todos vocês. Como vocês não estão mais aqui, a destruição dos céus e da terra também irá desaparecer e tudo irá voltar ao que era antes de tudo isso ocorrer. E tudo isso também irá sumir das memórias de todos. É quase uma certeza que será como se nada disso realmente tivesse ocorrido. Assim, Tema e os Cavaleiros de Ouro desta era, a partir de agora vocês finalmente entrarão na verdadeira Guerra Santa contra o exército de Hades.
voltarei mais uma vez ao mundo dos mortos, juntamente com a destruição da casa de Serpentário. Adeus, Athena. Adeus, grandes cavaleiros do passado e do futuro. No poço que leva ao Tártaro... Não desistirei, mesmo que dezenas de milhares de anos se passem. Certamente me levantarei novamente e segurarei a terra em minhas mãos, pois eu, Asclépio, sou imortal. E continua no próximo capítulo. Fala, guerreiros! Então, gente, eu vou começar aqui dizendo 1000 desculpas por lançar esse vídeo tão atrasado. As minhas últimas semanas estão muito loucas. Eu descobri que eu já tenho uma nova doença, que eu tenho alergia a glúten, também chamado de dermatite herpetiforme, que não tem nada a ver com herpes, tá bom? O nome é parecido, mas não tem nada a ver com herpes. É alergia a glúten, basicamente. Eu tenho feridas muito sérias se eu tento comer glúten, e isso foi um saco. Mas voltando a comentar o capítulo agora... Guerreiros, eu tô sinceramente tentando entender que solução foi essa. Vamos recapitular. Estava acontecendo a destruição dos céus e da terra, blá blá blá, e eu estava entendendo até o momento que Athena tiraria a própria vida por causa disso. Ela menciona que vai salvar o Ceia com isso, mas ninguém estava entendendo como, por quê, o que ia acontecer. Daí Athena tirou a própria vida, arrasta pra cima, e do nada isso fez com que Cosmos se inflamasse nas pulseiras de flores, elas se combinassem, se entrelaçassem com as do passado. Eu realmente tô tentando entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque no finalzinho do capítulo, Odisseus revela pra gente que Athena não morreu. Ela ficou gravemente ferida, à beira da morte, mas ela ainda sobreviveu. Então como é que isso tudo se ativou? E pra que serviu tudo isso? Não ficou explicado. E sabe, essa coisa das correntes do futuro e do passado se entrelaçarem, até que faz sentido. A Athena do presente pode ter as memórias do passado, e ela soube que a do passado fez as correntes de flores. Beleza, aí ela armou as próprias correntes de flores e executou esse plano maluco. Mas a questão é o que a pseudo-morte dela tem a ver com isso? Porque ela não chegou a morrer. Então o que tudo isso significou? Porque eu entendi, uma corrente do passado e do futuro se entrelaçando com a viagem dimensional poderia ser demais até pra própria espada de Hades. Uma baita de uma distorção dimensional. Essa parte eu compreendi. Mas o que o sacrifício tem a ver com isso? Aliás, pseudo-sacrifício. Por que ela não morreu? E como a Saori iria prever que o tema ia levar uma espadada no coração? Espadada do Hades, inclusive. Como ela ia prever isso? Pro plano ficar perfeito, as duas espadas se puxarem e se anularem de certa forma. Só que aí também entra outra questão. Se a espada de Hades do passado desapareceu, porque aqui foi mostrado que ela desapareceu, isso afeta a linha do tempo, porque a espada desapareceu. Odisseus comenta que todo mundo ali vai esquecer das coisas, mas tem um objeto aqui faltando, a espada de Hades. Eu tô querendo ver como é que vai ser a explicação, se vai ter no próximo capítulo, hein? Porque isso ficou no ar. Odisseus comenta que tudo irá voltar a ser o que era antes de tudo isso ocorrer, mas isso inclui a espada de Hades? Se sim, tá justificado. E também justifica o fato de Odisseus voltar ao mundo dos mortos, já que, teoricamente, antes de Athena retornar, ele estava morto. Então, sim, casa de Serpentário se ruindo e Odisseus desaparecendo. Faz todo sentido. Mas aí, o final me revelou o que eu queria saber. Asclépio. Então o cara ainda não foi completamente destruído, ele só voltou pro Tártaro. Era isso que eu queria saber. E isso dá gancho pra tanta coisa. E temos a informação que a alma dele é imortal. Esse mano tem algum quê divino. Não é possível. Como a alma dele consegue ser tão poderosa? Talvez no final de Next Dimension ou no começo da próxima saga seja revelado finalmente o nono sentido. Eu do fundo do coração espero isso no universo canônico, cara, porque, sério, existe em episódio G, mas eu quero ver no canone. E vocês, o que vocês acharam desse capítulo? Deixa aí nos comentários. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele like gostoso, me sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal e todo bagulho. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!